Olá! Seguiremos com a teoria de desenvolvimento e aprendizagem, abordando a teoria psicogenética de Henri Vallon, na qual a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. Ele entende que no início do desenvolvimento, as manifestações afetivas são fisiológicas da emoção e que esse é o ponto de partida para o psiquismo. Para Vallon, depois que a inteligência construiu a função simbólica, a comunicação se beneficia e a linguagem pode ser considerada uma forma de vinculação cognitiva afetiva. Entenda que Vallon situa o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada. Então, elementos como a afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram no mesmo plano. Perceba que a relação estreita que une a criança ao seu meio tornou-se uma das ideias fundamentais da psicologia de Vallon, sendo para ele impossível pensar na criança fora da sociedade. Agora, vamos revisar a teoria de Carl Rogers. A aprendizagem significativa é uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimento, mas que penetra profundamente em todas as parcelas de sua existência. Rogers combate a aprendizagem do tipo tarefas, quando só são utilizadas as operações mentais e não se considera o indivíduo como um todo. Entende que esse tipo de aprendizado, baseado apenas nas operações mentais, é esquecido com o tempo, pois deixa de ter relevância por não se articular com os sentimentos, com as emoções e sensações, ou seja, com a parte subjetiva do aluno, e por isso não provoca uma curiosidade que leve o indivíduo a aprofundar mais seu conhecimento. A sugestão de Rogers é: cuida do afetivo e deixa que o cognitivo vá para frente. Vou mencionar a contribuição da teoria da Gestalt para o entendimento da aprendizagem. Essa doutrina traz em si a concepção de que não se pode conhecer o todo através das partes, e sim as partes por meio do conjunto. O conjunto tem suas próprias leis que coordenam seus elementos. Só assim o cérebro percebe, interpreta e incorpora uma imagem ou uma ideia. É muito importante nessa teoria a ideia de que o conjunto é mais que a soma dos seus elementos e caberia à educação planejar e organizar os estímulos de uma maneira que facilite o processo perceptivo. Nessa sequência, abordaremos as contribuições da psicanálise de Sigmund Freud para a educação. Então, tenha para você que a psicanálise se ocupa dos processos mentais inconscientes, abrangendo a estrutura e o funcionamento da mente humana. A teoria da psicanálise alerta que há uma subjetividade que escapa ao método pedagógico, que é construído a partir de uma racionalidade muitas vezes objetiva. Ela foi a primeira teoria a destacar que os processos inconscientes podem facilitar ou dificultar a consecução dos objetivos do trabalho pedagógico. Explicita isso por meio dos conceitos de transferência, identificação e pulsão. Outra contribuição importante da psicanálise para entender a aprendizagem é a respeito da pulsão de saber, que se manifesta no desejo de saber e, por consequência, se transforma em interesse intelectual e no desejo de aprender. A psicanalista Kupfer, de 2007, amplia a função da educação quando diz que a escola não é somente um lugar para aprender os conteúdos, mas que na escola, através das leis que regem as relações humanas e do oferecimento de lugares sociais veiculados pelos discursos, a criança subjetiva-se. Mesmo com todos os seus problemas, a escola é uma instituição de grande poder, na medida em que oferece ao sujeito o sentimento de identidade, de pertença e de inserção social. Vou citar duas psicanalistas cujas produções contemplam a articulação entre psicanálise e educação. Cordier, 2005, considera que educar é querer fazer da criança um ser humano livre, responsável, civilizado.
é dar-lhe a possibilidade de multiplicar as experiências e ter acesso aos saberes, enfim, de aprender o que é a vida. Por fim, vou falar de Doutor, 2008, que resume: educar é contribuir para que a criança encontre alegria em viver e possa fazer escolhas. A partir de agora, vamos contemplar a linha teórica Análise do Comportamento, também conhecida como behaviorismo, que tem como objeto de estudo o comportamento humano de forma objetiva. Pessoal, podemos dizer que comportamento para a psicologia é o conjunto de reações ou respostas que um organismo apresenta às estimulações do ambiente e como modifica esse ambiente com suas ações. E os comportamentos podem ser de dois tipos. O primeiro é o comportamento inato ou natural. O segundo é o comportamento adquirido ou aprendido. Skinner pesquisou como as contingências ambientais interferem no comportamento das pessoas e acrescentou na teoria o conceito de condicionamento operante, destacando que além dos comportamentos alterados pelas condições ambientais, há outros em que o próprio indivíduo se comporta, provoca alterações no ambiente e este ao mesmo tempo altera o modo como ele se comporta. Para finalizar nossa revisão, saiba que para Skinner é possível programar o ensino de qualquer disciplina ou qualquer comportamento, incluindo nisso o pensamento crítico ou a criatividade. Continuaremos na próxima videoaula fazendo um apanhado da disciplina. Até mais!